Oi pessoal, meu nome é Denise, sou pastora de uma igreja evangélica e hoje eu quero falar com vocês como Jesus lidou com um traidor. A passagem que eu quero ler aqui para vocês, não vou ler toda, tá? Vou ler só no Evangelho de segundo João, capítulo 13. Eu vou ler só o versículo 26 e 27, tá? Diz assim: Jesus respondeu: e aquele a quem eu der o bocado molhado, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás e disse, pois Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Então aqui a gente vê do capítulo 13, a partir do versículo 21, Jesus prediz que Judas há de traí-lo. Então a palavra prediz significa prever, dizer antecipadamente. Então o que nós vemos aqui, Que todos os discípulos estavam andando com Jesus, 12 discípulos, mas nem todos, aceitaram Jesus ou aceitaram a sua palavra. E este homem que não se converteu verdadeiramente aqui e que foi um traidor foi o Judas. Então, o que eu vejo aqui nessa passagem? Jesus, como é o Senhor, como é um Deus, Ele sabia que Judas era um traidor. Mas nós, ao contrário de Jesus, não sabemos, Quem são as pessoas que são amigas de verdade e quem pode ser um futuro traidor. Aqui nessa passagem, Judas ele não se arrependeu da sua traição. Por que eu sei disso? Porque em nenhum momento nós vemos aqui na Bíblia Judas demonstrando algum arrependimento ou um desejo de confessar para Jesus, o que estava dentro do seu coração. E o que me faz dar certeza de que Judas não se arrependeu é o remorso que chegou, ele teve tanto remorso que chegou ao ponto de tirar sua própria vida, que Judas se enforcou. Vale a pena, ser um traidor, É claro que não. Eu acredito que ninguém gosta de ser traído, mas é muito melhor ser o traído do que o traidor, porque a pessoa traída, ela confiou na outra, ela teve um bom coração, ela confiou, ela deu um voto de confiança. Mas agora eu quero voltar aqui para algumas coisas que eu escrevi, Jesus, aqui no versículo 21, diz que turbou-se em espírito. Jesus turbou-se em espírito. Ele ficou angustiado. Então, por que Jesus ficou angustiado? Porque ele sabia que Judas estava ali ouvindo a palavra dele, mas que ele não ia se arrepender. Que a palavra que ele estava falando não estava tocando no coração dele, que ele ia trair, Ele não ia desistir disso e que ele depois ia se matar. Então Jesus ficou angustiado, ele já sabia todo o futuro do Judas. E Jesus, no versículo 27 diz assim: aquilo que tu pretende fazer, vai lá e faz depressa. Então o que Jesus entendeu? Nada do que dissesse ia fazer Judas mudar de ideia. Judas já estava determinado a trair o Senhor Jesus e nada, nenhuma palavra do próprio Senhor Jesus, que hoje a gente sabe que ele é o verdadeiro Filho de Deus, Porque antigamente até é estranho as pessoas, que esse homem é Deus, o filho do carpinteiro é Deus. É difícil. Vamos supor, você tem um conhecido aí, tá? Um cara que é marceneiro. Aí o filho do marceneiro lá começa a dizer que ele é o Filho de Deus. É um pouco difícil de acreditar. Mas hoje nós temos certeza que Jesus é o Filho de Deus. Então aqui, o que aconteceu? Jesus era o próprio Deus, sabia que nada do que dissesse ia mudar a intenção do coração de Judas. Então quando Jesus diz assim, vai lá, aquilo que tu tem para fazer, que tu tá decidido a fazer, faz uma vez. E aí Judas se levantou para fazer, o diabo tomou conta dele. Então Judas escolheu, quando Judas escolheu trair o Senhor Jesus, o diabo não tinha se apoderado da vida dele ainda. Porque diz assim, vamos ver aqui, disse Jesus, o que tem de fazer, faz depressa, Então aqui, nessa passagem aqui. E após o bocado, entrou nele Satanás. E disse, pois, Jesus, o que tens para fazer, faz depressa. Então assim, o diabo se manifestou ali de uma hora para outra. Então, aquela intenção do coração de Judas, ele não estava possuído por nenhum demônio.
Era ele que tinha decidido trair o Senhor Jesus e não tinha mudado de ideia. Quando ele seguiu em frente para fazer aquilo que o coração dele já estava determinado, o diabo se manifestou na vida dele. Entrou nele Satanás, diz a Bíblia. Mas a grande questão dessa palavra é como nós podemos agir com traidores, como nós podemos lidar com traidores. Então, o que eu sei, o que eu posso dizer para você? Algumas vezes, vou ler aqui para vocês o que eu escrevi. Algumas vezes Deus vai nos revelar quem são os traidores, né? Outras vezes Deus não vai revelar quem são os traidores. Ele vai permitir que sejamos pegos de surpresa. Na primeira questão, quando Deus revela quem são os traidores. Quando somos avisados por Deus quem é um traidor, nós podemos nos prevenir, preparando o nosso coração para o ataque, né, do traidor. Podemos nos prevenir e nos antecipar. Primeiro preparando o coração, né? Fazendo o coração entender, essa pessoa que você confiava vai te trair. E o coração já fica meio que preparado. E você se antecipa ao traidor. Então isso é uma coisa muito boa. Mas vai ter vezes que Deus não vai permitir que a gente saiba quem é o traidor. Então, aí nessa situação nós somos pegos de surpresa. E quando nós somos pegos de surpresa, o que acontece? Nós temos a oportunidade de não negar Jesus, sabe? Porque às vezes quando a gente é traído e é pego de surpresa, quanta coisa a gente faz que nega o nome de Jesus, briga com a pessoa, xinga, amaldiçoa, diz que ela vai para o inferno, isso e aquilo. Então, quando nós somos pegos de surpresa, nós temos a oportunidade de não negar o Senhor Jesus, tá? Então, essas duas questões. Então, na verdade, a gente não sabe exatamente o que o futuro nos espera. Então, o que eu sei é que tem vezes que Deus vai nos avisar quem é o traidor e tem vezes que Deus vai deixar nós sermos pegos de surpresa, até porque para ver a nossa atitude, né? Será que nós somos cristãos de verdade? Muitas vezes a gente é pego de surpresa e nega o Senhor Jesus, tendo uma atitude louca, uma atitude de um endemoniado, uma atitude de uma pessoa que nunca ouviu falar do amor de Jesus. Então, assim, ó, seja se Deus te avisar, aí é essa parte muito melhor, né? Se Deus te mostrar quem é o traidor. Você vai ter a oportunidade de te antecipar e preparar o teu coração para aquilo que está por vir. Mas se por acaso Deus escolher não te avisar, né, quem é o traidor, você tem a oportunidade de não negar Jesus, né? Então não tem assim, tipo, uma maneira certa de lidar com o traidor. Você pode pedir para Deus, para o Espírito Santo, o dom do discernimento. Ter o dom do discernimento evita muita dor e sofrimento na nossa vida, porque a gente sabe discernir se aquilo vem de Deus ou não, né? Então, muitas vezes as pessoas que estão do teu lado não estão a favor de ti. Estão ali porque querem ser beneficiada com alguma coisa que você pode dar para elas. Mas de qualquer forma, se você for uma pessoa que serve a Deus, que tem compromisso com Deus, que tem um relacionamento sincero com Deus, de qualquer forma, o Senhor vai proteger o teu coração. E o Senhor vai te levantar e o Senhor vai te abençoar. Nenhum traidor é capaz de te destruir quando você tem um relacionamento sincero com o Senhor, tá? Outra coisa também, a consequência na vida do traidor. Vocês viram aqui que o Judas se matou, né? Nós não lemos, mas as próximas passagens nos contam que o Judas se matou. E um traidor da Bíblia também é o Jacó, né, que se juntou junto com a sua mãe, a Rebeca, acho que era a Rebeca, Rebeca, para enganar o próprio pai, né? Enganar o próprio pai e o seu irmão. E o que acontece aqui, né? Eles traíram. A mulher traiu o marido, o filho traiu o pai, traíram o irmão, traíram o filho, né? Nossa, uma confusão ali. Qual foi a colheita de Jacó? Quando Jacó decidiu se casar, estava apaixonado, ele foi enganado pelo sogro. O sogro fez ele trabalhar 7 anos e na hora de entregar, entregou outra filha. Ele teve que trabalhar mais 7 anos depois, né? Para pagar pela outra filha, que era a Raquel, que era aquela que realmente ele amava. Então ele teve uma colheita de engano, né? Semeou engano, né? Enganou o pai e o irmão e colheu engano, né? Não dá para ficar com pena de Jacó, porque Jacó colheu algo que ele fez para o próprio pai. E qual foi a sentença da mulher, da Rebeca, né? O filho dela teve que fugir, o Jacó teve que fugir porque o Esaú queria matar ele.
E o que aconteceu? E quando ele fugiu, nunca mais a Rebeca viu o filho, nunca mais ela teve a alegria de abraçar e de beijar o filho novamente. Essa foi a consequência da traição dela. Então, assim, ó, aquela pergunta que eu fiz, é melhor ser o traído, né? Ou é melhor ser o traído ou o traidor? Com certeza, é melhor ser o traído, porque aquele que trai não se arrepende é um forte candidato à perdição eterna, né? Então, eu quero que você guarde essa palavra no teu coração, porque talvez se você colocou aí, é porque Deus pode estar te preparando para situações que vão acontecer amanhã ou depois. Então, sabe, de qualquer forma, se Deus te avisar, ou se você for pego de surpresa, saiba que Deus pode tratar com o teu coração, tá? Não deixa uma traição acabar com o teu sonho, não deixa a traição acabar com a tua vida, com a tua família. Te levanta em nome de Jesus, porque se você passou por isso, é porque Deus sabia que você era forte para suportar e vencer, tá bom? Então, guarda essa palavra no teu coração e eu vou orar com você agora. Senhor amado, neste momento eu oro junto com essa pessoa que está vendo esse vídeo e te peço, Espírito Santo, que tu presenteie estas pessoas com o dom do discernimento. Que tu, Senhor amado, proteja o coração de cada um, livrando elas, ó Pai, de ficarem sofrendo, Senhor, por causa de traições. Pessoas que muitas vezes, Senhor, não conseguem se levantar novamente. Pessoas que foram traídas e desistiram de viver. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, amado Espírito Santo, toca essas vidas, reaviva o sonho delas, reaviva a vida delas, ó Pai, que elas acreditem, Senhor, que Tu tem poder para consolar os corações e para levantar elas novamente. Em nome do Senhor Jesus, faz uma obra nova, Senhor, na vida desta pessoa. Esta pessoa que desistiu de viver por causa de uma traição. Essa pessoa que desistiu dos seus projetos, dos seus sonhos por causa de uma traição. Levanta essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, e que ela volte a viver com alegria e com muitos sonhos, Senhor, em seu coração. Que projetos sejam tirados das gavetas, ó Pai, e que voltem a ser realizados no nome poderoso de Jesus. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Querido, se Deus quiser, semana que vem eu vou estar gravando um vídeo novamente. Um beijo para você e tchau.